Iniciaremos agora a videoaula sobre G5 Fênix, parte cadastral. Sou a Priscila Venâncio, consultora do suporte técnico. Lembrando que o nosso suporte está à disposição para esclarecer suas dúvidas, tanto por telefone como através do suporte online. Tenha uma excelente aula. Iremos iniciar módulo G5. Então, ativaremos o sistema primeiro. Clicando sobre o sistema G5, iremos mencionar o usuário e a senha. Feito isso, clicaremos em OK e o sistema irá disponibilizar a área de trabalho do módulo G5 Fênix. Então, parte cadastro, empresas, onde nós iremos incluir os dados da empresa a qual nós iremos efetuar as escriturações fiscais. Clicando em novo, nós vamos incluir um novo apelido. Cada empresa vai possuir um apelido diferente. Então, mencionando o apelido da empresa, para confirmar este apelido, vamos clicar em Enter e o sistema irá levar o cursor para o campo seguinte, sendo esse campo razão social. Eu já tomei a liberdade de deixar parametrizado o cadastro de uma empresa para que nós possamos visualizar. Então, vejam, mencionei o apelido da empresa, mencionei a razão social, campo apelido matriz só será mencionado quando essa empresa for a filial. Essa empresa sendo a matriz, então, esse campo vai ficar em branco. Data de cadastro. Essa data do cadastro é a data que nós incluímos este cadastro dessa empresa no sistema G5. Campo nome fantasia. Mencionaremos aí conforme constar no contrato social da empresa. E abaixo nós temos aí duas abas, a aba geral e a aba escrita. Primeiro, iremos habilitar a aba geral, clicando em endereço. Então, campo endereço, CEP. No caso, eu cliquei em altera, para quem já tem os dados da empresa como nós estamos aqui exemplificando. Se eu já tiver os dados dessa empresa e quiser fazer alguma alteração, só clicar em alterar para fazer as alterações. Então, mencionamos aí o CEP do local, onde essa empresa está situada. E ao clicarmos em buscar, o sistema irá efetuar a busca desses campos, né, no caso do tipo, logradouro, o bairro, o código do município, cidade e a unidade de federação, conforme constar no site dos Correios. Do contrário, eu posso alimentar essas informações manualmente. Venho no campo, vou mencionar qual é a situação e posso especificar esses campos manualmente. Eu posso incluir os dados manualmente. Mas o sistema hoje também dispõe do sistema da busca dos dados, né, do logradouro e endereço da empresa. Só não o campo número, o qual nós iremos alimentar manualmente. No caso de uma escrituração manual, sem a função da busca, nós temos como incluir também o código do município. Pressionando o Ctrl Enter, selecionaremos aí o município, digitaremos o município. Iremos clicar sobre o dizer desse município. E o sistema irá alimentar o campo código do município com o código federal. Então, vejam, código federal é o código que vai ser o preponderante neste campo. Inscrição SUFRAMA. Se a empresa está instituída na Zona Franca de Manaus, então eu vou mencionar aí este campo. Do contrário, esse campo irá ficar em branco.
o campo F, se efetuarmos a busca como foi feito, né? No caso, eu fiz a busca lá do site dos Correios, o campo da unidade de federação, vulgo F, estará sendo alimentado também. Do contrário, devo alimentá-lo manualmente, caso a escrituração esteja sendo feita da forma manual. Campo CNPJ, então nós iremos alimentar somente a numeração, sem os caracteres, porque o sistema ele já dispõe dos caracteres especiais. Campo CPF, no caso, eu só vou alimentar esse campo CPF se for para uma pessoa física, né? No caso, eu faço aí declaração de imposto de renda, né? Então, eu vou alimentar o campo CPF, mesmo porque se trata de uma pessoa física e não jurídica. Então, aí, no caso, esse campo CNPJ ficaria em branco. Sendo uma pessoa jurídica, no caso aqui, nós estamos abordando sobre o sistema G5, então, termo, no caso, a empresa tem aí o CNPJ. Campo CPF, então, ficará em branco. Inscrição estadual, se a empresa tiver essa opção, né, no caso, se a empresa for sancionada ao órgão competente que institui a inscrição estadual, nós iremos alimentar este campo. Do contrário, essa empresa não possui inscrição estadual. No caso aí, não tem nenhum convênio com a Cefaz. Então, este campo vai ficar em branco. Campo natureza jurídica. Esse campo da natureza jurídica poderá ser consultado no cartão do CNPJ, lá da Receita Federal. Então, eu vou verificar pelo CNPJ, faço a consulta e verifico qual a natureza jurídica consta no cartão do CNPJ dessa empresa. A inscrição municipal, se a empresa tiver, no caso, essa opção, então nós vamos vir aqui e alimentar somente a numeração, sem os caracteres. Tá? Lembrando aqui na inscrição estadual também não pode ter os caracteres, que seriam os pontos para separar aí, no caso, né, a numeração. Porque caso nós venhamos a incluir algum caractere especial, ele vai acabar substituindo informações que deverão ser atribuídas para as obrigações acessórias que nós iremos abordar aí no decorrer das nossas videoaulas. Nós temos o campo QNAI preponderante, é o primeiro QNAI que consta no cartão do CNPJ, nós iremos informá-lo. Se houver um QNAI secundário, então nós iremos informar no campo QNAI. Início de atividade é o início de atividade da empresa, tá? Então, qual a data, qual essa empresa iniciou as suas atividades fiscais. Então, aí as emissões fiscais. E a data de registro é a data a qual ela foi sancionada no órgão competente. Por exemplo, junta comercial, ela foi sancionada na junta no dia ao qual nós iremos mencionar neste campo, conforme o exemplo que consta aqui para nós. Esses dois campos de opção ISS e ICMS, Simples Federal, não é mais utilizado, tá? Devido aí foi sancionado o Simples Nacional desde o mês 7 de 2007, então esses dois campos foram derrubados. Então, nós só mantivemos estes dois campos no sistema devido às empresas retroagirem algumas obrigações, né, que tenham que ser informadas aí ao órgão competente. Do contrário, não precisa ser alimentado este campo. Cadastro social, capital social. É o capital social da empresa. Então, nós vamos incluir o valor que essa empresa iniciou o seu capital social. Então, venho neste campo, vamos alimentar a data e o valor do capital social. Distribuição do lucro presumido, isso vai interferir em relação ao lucro isento dos sócios, no caso de uma empresa lucro presumido ou simples nacional para o sistema júnior, tá? Então, quando o sistema for
transportar esse lucro isento, fazer o transporte desses valores, qual a forma que será atribuída essa informação. Então, no caso, eu tenho a distribuição manual, onde eu vou ter que ativar o sistema Júnior, né, e efetuar a escrituração da distribuição do lucro dos sócios isento manualmente, a distribuição automática mensal, como o próprio nome já fala, já faz essa distribuição automaticamente por mês, ou a distribuição automática trimestral, aonde ela será feita por trimestre. Tipo IRPJ. Neste campo, nós iremos mencionar qual é o tipo de situação da empresa. Se essa empresa é um lucro presumido, se essa empresa é simples nacional, se essa empresa até mesmo ela é lucro real. Tudo vai depender deste campo do cadastro tipo IRPJ. Então, nós iremos mencionar a data do tipo IRPJ, iremos mencionar qual a situação que essa empresa aí, no caso, está vivenciando. Se ela é lucro real, eu vou deixar como zero nenhum e mencionar o campo regime. Se é um regime caixa, lembrando que eu tenho que efetuar, isso nós vamos visualizar lá na parte da escrituração, onde nós iremos abordar a forma da escrituração das notas. Então, regime caixa é quando eu tenho que escriturei a nota, eu vou ter que ir até o documento e efetuar a baixa desse documento. Então, no caso, atribuir a data do pagamento dessa nota, para que esse valor dessa nota seja transportado aí para as minhas apurações. Já no regime competência, aonde eu escriturar as minhas notas, esses valores já vão ser transportados, serão considerados nas minhas apurações, sem a necessidade da aplicação da baixa. Então, no caso aqui, vou deixar como zero nenhum para caracterizar uma empresa aí, lucro real. Então, efetuado aí a implementação desse campo, nós clicaremos em OK e sair. Simples Federal também nós não iremos abordar, porque já foi, né, no caso, destituído devido ao Simples Nacional. COFINS Especial. No caso, a empresa ela tem uma diferenciação da alíquota da COFINS. Então, neste campo, COFINS Especial, nós iremos atribuir, se o caso dessa empresa tiver essa diferenciação na sua alíquota em relação a COFINS. Se ela houver essa diferenciação, né, nós iremos mencionar o número 2, que ele vai caracterizar uma alíquota diferente de COFINS, uma alíquota especial. Caso essa alíquota da COFINS seja uma alíquota normal, então eu posso deixar alimentado o número 1 normal ou simplesmente não preencher este campo, qual o sistema vai caracterizar que a alíquota da COFINS se trata de uma alíquota normal. Campo e-mail e site. Esses campos são importantes para o sistema CRM Web Cloud, né? No caso, nós não iremos abordar sobre este módulo, mesmo porque a videoaula é fundamentada ao sistema G5. Maiores informações com o nosso suporte técnico. Data de desativação. Quando eu não mais utilizar essa empresa se desvinculou do meu escritório, não tenho mais nenhum vínculo com essa empresa, não faço mais a escrituração dessa empresa, venho neste campo e vou mencionar aí qual a data que ela foi aí, deixou de fazer parte da rotina do escritório em relação às suas escriturações. Então, mencionando este campo, eu só vou conseguir visualizar as apurações, os livros, mas não vou conseguir incluir mais nada nessa empresa devido à data de desativação. Se essa empresa é uma empresa ainda válida, esse campo vai ficar em branco. Abaixo nós temos o campo responsável, onde caracteriza o responsável da empresa.
tá? Não é o contador, é o responsável da empresa, o dono, proprietário, administrador, empresário, o responsável interno da empresa. Então, mencionaremos o nome do responsável, CPF do responsável e RG. Observem que o campo CPF e RG nós não mencionamos os separadores, que são caracteres especiais, os pontos e traços, tá? Porque uma vez que nós mencionarmos, esbarra naquela questão que nós abordamos anteriormente, em relação às obrigações acessórias, que nós iremos abordar nas próximas videoaulas. Nesse caso, irá subtrair uma informação a qual deverá constar na obrigação acessória, caso eu coloque aí os pontos, traços, né, a barra, para efetuar a separação dos campos. Então, nesse caso, deixem o campo conforme consta aqui no nosso exemplo. Vejam que eu não coloquei nenhum separador, nenhum ponto, nenhum tracinho para separar a informação. E também eu não coloquei aí, no caso, nenhuma acentuação. As acentuações, no caso, o sistema só considerou devido à busca que, caso, se eu clicar em buscar, então o sistema ele fez o link direto com o site, né, lembrando dos Correios, aí ele traz conforme constar lá no site dos Correios. Mas os demais campos, nós orientamos a não deixar nenhum caractere, pontos e acentuações. Abaixo nós temos a qualificação desse sócio. Temos o telefone, também lembrando que eu não utilizei os separadores, né? Então, não tem a história do abre parênteses, digito o DDD, fecho parênteses. Não, vou digitar o DDD e o número do telefone, assim também como será o do fax, se for o caso da empresa utilizar dessa ferramenta ainda. Então, esses dois campos eu vou preencher somente a numeração. Efetuado o vínculo do cadastro da aba geral, nós vamos para a aba escrita, onde nós iremos habilitar o sistema, no caso G5, para que ele possa dispor as funções que eu vou utilizar sobre esse sistema. Então, temos o campo tipo empresa, onde eu vou mencionar qual é o tipo dessa empresa, qual é a situação que essa empresa, no caso, vai estar vivenciando. Se essa empresa, no caso, ela é um comércio, se essa empresa é indústria, se essa empresa ela é uma prestação de serviço, ou até mesmo, no caso, vamos supor que essa empresa seja equiparada à indústria. Então, a empresa já sendo equiparada à indústria, eu tenho que ter a noção que essa empresa vai tirar a apuração do IPI. Então, vamos deixar como indústria. Essa empresa tem as 3 operações. Ela industrializa, ela comercializa e ela presta serviço. Vou deixar sempre como indústria porque eu preciso tirar a minha apuração do IPI. Essa empresa só faz a comercialização ou, no caso, só faz comercialização e prestação de serviço. Então, deixo como comércio, tá? Porque eu vou poder trabalhar na escrituração das notas, tanto de revenda, também das notas de serviços prestados, tomados, tá? Conforme a necessidade dessa empresa. Ou essa empresa ela é só prestadora de serviço, ela só faz a prestação do serviço. Então, deixo como prestadora. No caso, nós temos aí o período de apuração de ICMS. Nós temos 2 situações. Temos aí a apuração mensal ou decendial. O próprio nome já fala decêndio, então a cada 10 dias ele vai fechar a apuração de ICMS. Então, optamos pela opção número 1, mensal. O regime de apuração de ICMS, hoje as empresas fundamentam com o regime de RPA. Tipo caixa. Então, o tipo caixa, ele tem impacto em relação à integração contábil. Então, se eu deixar como livro caixa, eu vou ter que escriturar, no caso, meu livro caixa, né, vou implementar as contas de livro caixa no sistema Júnior. Já no caso de um livro de tipo caixa de contabilidade,
essas contas contábeis, eu vou poder vincular direto do sistema contábil Fênix, vinculando dentro do sistema G5, conforme nós vamos visualizar, né? Daqui em diante, nós vamos visualizar passo a passo em cada tela. Então, nesse campo aqui, nós iremos determinar qual tipo de situação que ela vai fazer a integração. Se vai ser no livro caixa ou contabilidade. Então, no nosso caso aqui, eu vou optar pela opção número 2, contabilidade, onde eu vou vincular as contas contábeis no campinho do G5, do plano de contas integráveis, onde nós vamos visualizar mais à frente. O vencimento de ICMS é o vencimento da GARI de ICMS. Então, nós temos duas situações. Um mês após a escrituração fiscal ou 2 meses após a escrituração fiscal. Então, se eu colocar um mês após, eu estou aqui, caso eu não ativei a empresa. Mas, a partir do momento que eu ativar a empresa e escriturar, por exemplo, eu vou escriturar no mês 5. Se eu escriturar as notas no mês 5, então a GARI terá vencimento para um mês após o mês 5, que será no mês 6. Agora, se eu colocar como 2 meses após, essa GARI que foi emitida, no caso, a escrituração que ocorreu no mês 5, eu só vou ter a GARI para daqui 2 meses. Então, passando a ser em julho, aí, no caso, o pagamento dessa GARI. O mesmo ocorrerá para o vencimento da GARI de ICMS-ST, no caso do substituto tributário, onde eu faço o recolhimento da ST, da substituição. Então, eu tenho essas duas opções. Um mês após a escrituração fiscal do faturamento ou 2 meses após o faturamento. Percentual da redução de ISS. Então, no caso aí de prestadoras de serviço que tem aí essa fundamentação, esse benefício da redução, mencionaria a data e o percentual, o qual possui aí da redução do ISS. Campo SPED. Então, lembrando que empresas aí que têm a obrigação de entregar o SPED de ICMS, que é o EFD fiscal, SPED de ICMS IPI, ou EFD contribuições, tendo a obrigação de entregar o bloco P, que é a contribuição previdenciária, o campo SPED aqui no cadastro é obrigatório estar mencionado. Do contrário, se esse campo não estiver mencionado, nós não conseguiremos aí gerar o arquivo com essa situação. Tá? Então, o sistema ele gera sim, porém, eu tenho que parametrizar isso no sistema para que consiga ser considerado na hora da escrituração e da implementação dos campos. Então, no caso, mencionei a data e o tipo, número 1, como enquadrado. Simples paulista não é mais utilizado. Produtor rural. No caso da escrituração para produtor rural, eu tenho que mencionar esse campo. Do contrário, o sistema ele não vai conseguir gerar os livros e as obrigações conforme essa opção. Do contrário, não sendo produtor rural, deixe em branco. Produtor rural é aquele que efetua produções dentro de fazendas, chácaras, sítios, né? E que faz aí a venda para órgãos, mercados, mercearias, né? Então, a partir do momento que eu sou um produtor rural, eu tenho que marcar, se meu cliente é produtor rural, eu marco para que eu possa escriturar conforme essa situação. Plano de contas integráveis. Então, aqui já vamos abordar mais a fundo sobre a integralização ao contábil. Então, no caso, eu tenho plano de contas geral ou individual. Nós aconselhamos que esse campo, vocês tenham, assim também como o tipo caixa, nós aconselhamos que vocês tenham a orientação do pessoal do contábil, né, do departamento contábil do escritório dos senhores, para que possa ser discernido, né, qual a melhor situação de integralização.
No nosso caso, nós vamos trabalhar aqui com um plano de contas geral e o método de contabilização, nós vamos trabalhar com o analítico. Tá? Lembrando que também o método de contabilização é opcional da empresa, ou analítico ou sintético. Trabalhando com o analítico, eu tenho que, nós vamos visualizar isso na tela do plano de contas integráveis aqui do G5. Mas a partir do momento que nós mencionamos como analítico, além de mencionarmos as contas contábeis, no campo plano de contas integráveis, nós vamos mencionar as contas contábeis também lá no cadastro do participante. Então, cada participante ele vai ter uma conta contábil. Isso, as contas serão mencionadas no sistema contábil Fênix. Tá? Então, é importante também que o pessoal do contábil venha a orientar. Mas lembrando que esse campo de métodos de contabilização ele vai ter maior impacto dentro do sistema G5 em relação ao cadastro do participante, tá? Porque uma vez ele sendo analítico, então o cadastro desse meu participante, do participante da empresa que nós criamos aqui, esse cadastro ele vai ser individualizado. Então, o cadastro desse participante eu não vou conseguir partilhar as informações desses participantes dessa empresa com outras empresas. Agora, se eu desejo compartilhar o cadastro de participante para outras empresas, então eu deixo como sintético. Aí o modo do vínculo das contas contábeis, ele já muda. Na realidade, já não preciso vincular as contas contábeis dentro da tela lá do cadastro do participante. Eu só vou vincular na telinha de plano de contas integráveis dentro do G5. Então, o maior impacto, na verdade, dentro do G5, para essa modalidade, é em relação ao cadastro do participante, não propriamente para as contas contábeis. Mesmo porque quem vai determinar as contas contábeis e se vai individualizar, os participantes ou não, é o contábil. Então, deixamos com o analítico. Quantidade de totalizadores. Essa quantidade de totalizadores, ela é caracterizada em relação às funções as quais a caixa registradora, né, a máquina de emissão de cupons fiscais, ela compõe dentro da sua parametrização de layout. Então, eu tenho desde uma parametrização, um totalizador, que é uma função, até 6 funções de totalização. Então, isso quem determina é o responsável pela patente da máquina emissora de ECF. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com 6 totalizadores. Lembrando que quem não utiliza esse método de escrituração de cupons fiscais, não se faz necessário o preenchimento desse campo. Tá? Mesmo porque esse campo só é preenchido quando a minha empresa possui aí a obrigação da escrituração dos cupons fiscais. Período de apuração de IPI. Este campo nós vamos alimentar se a empresa, a data, né, no caso, lembrando sempre mencionando a data, e qual o tipo de apuração de IPI que essa empresa vai obter. Então, eu tenho uma apuração mensal para empresas ME e EPP e demais produtos após o mês 6 de 2008. Tenho a apuração por decêndio, que é a decendial, a cada 10 dias uma apuração de IPI, ou a quinzenal barra mensal. Então, se fosse o caso, aqui no nosso exemplo, eu utilizaria aí o quinzenal barra mensal. Eu vou mudar só para que coloquei como indústria. PIS, COFINS não cumulativo barra cumulativo. Este campo eu só vou mencioná-lo quando a empresa, a qual eu estiver mencionando o cadastro dela, né, alimentando a parte cadastral, quando essa empresa for lucro real, aí esse campo eu faço enquadramento. Do contrário, ela não sendo lucro real, ela é lucro presumido, deixo como zero nenhum. Agora, ela sendo lucro real, menciono aí
campo 1 enquadrado. Substituto tributário. Então, se houver aí o recolhimento da GARI de ICMS-ST, na condição de substituto, eu tenho que mencionar este campo substituto tributário. Por quê? Caso esse campo não esteja marcado, eu não vou conseguir visualizar a apuração nem a GARI de ICMS-ST. O mesmo aqui no caso da inscrição estadual ST. Então, cliquei na seta vermelha, vamos mencionar aí a unidade de federação. Lembrando que São Paulo eu não preciso cadastrar, porque eu já possuo lá no cadastro da minha empresa lá as informações que vão ser cruzadas com o órgão responsável. Então, no caso, eu tive aí uma escrituração de uma nota de saída, que aí teve aí o recolhimento da GARI de ICMS-ST para o Rio de Janeiro. Então, eu vou vir neste campo, menciono a unidade de federação e eu vou mencionar se a empresa tem o convênio, né, com esse estado, eu vou mencionar, no caso, o código conveniado. Caso a minha empresa não tenha convênio com o estado do Rio de Janeiro, então, menciono o dizer isento, em maiúsculo, e gravo. Assim também, caso eu tivesse aí escriturações para demais estados, unidades de federação, iria mencionar aí a unidade de federação, a inscrição estadual ST conveniada para esse estado, para essa empresa. Caso eu não tenha, menciono o dizer isento e gravo. Integração simples nacional. No caso, se a empresa aqui a qual nós estivéssemos utilizando fosse uma empresa do Simples Nacional, nós podemos mencionar o CPF do responsável e a chave de acesso. No caso, só de empresas, no caso, no cadastro dela, se essa empresa fosse do Simples Nacional e eu queira fazer a integralização com o site da PGDAS, no caso, o site do Simples Nacional. O campo cadastro nacional do estabelecimento de saúde, nós temos que mencionar o código do cadastro nacional. Isso para que serve? No caso, a empresa, a contabilidade que estiver escriturando notas de clínicas, né, clínicas médicas, as quais prestam serviços, né, de serviços médicos, na verdade. Nós vamos mencionar aí este campo da DMED para que, quando for as notas de serviços prestados, nós escriturarmos dentro do sistema G5, nós poderemos habilitar o campo beneficiário DMED, onde nós iremos alimentar o nome do beneficiário e o CPF do beneficiário. Tá? Então, mas para que essa função seja habilitada no sistema, o Código Nacional de Estabelecimento de Saúde para a DMED deve estar preenchido. Lembrando, sem os caracteres, sem os pontos, traços para separar, tá? A numeração. E as empresas que possuem o KENAI antigo, nós vamos mencionar aí, no caso, escrito a numeração desse KENAI. Do contrário, esse campo pode ficar em branco. No caso aqui, nós só temos duas abas, só que eu preciso da aba contabilidade para fazer as integralizações ao contábil. Se eu clicar em continuação, então, lembrando que estava sem a informação, tá? Então, vim com o cursor ao lado do dizer escrita, cliquei em continuação e ele vai habilitar a aba contabilidade. Então, a aba contabilidade, nós vamos mencionar o plano, no caso aí já é a parte contábil, tá? Mas para fazer a integralização entre o G5 e contábil se faz necessário. Então, vamos mencionar aí o plano de contas, o contábil, né?
O tipo de empresa para efeito de cálculo, lembrando que a nossa empresa está no tipo RPJ como zero nenhum, então fundamenta-se que essa empresa deve ser vinculada neste campo como lucro real, ou ele é estimativo, ou ele é isento, ou ele é imune, enfim, mas esse campo deve estar também preenchido. Nós temos aí a atividade rural, no caso das empresas que tiverem essa situação, assim como possui na aba escrita, a aba contabilidade também, atividade rural nós temos que mencionar. A qualificação, contador responsável também, nós vamos mencionar, mas eu vou demonstrar em qual campo, dentro do G5, mesmo dentro do próprio sistema G5, nós vamos mencionar essa informação. Também o pessoal do contábil vai ter que alimentar as informações aí, a informação do registro da constituição da empresa, onde essa empresa ela foi instituída. Então, ela foi instituída onde? Na junta comercial, na OAB ou no cartório. Então, em uma dessas situações, eu vou ter que mencionar o número do registro, ou NIRI, e a data do registro. No caso da OAB é a mesma coisa, o número de registro e a data do registro. Já no caso do cartório, eu tenho que, além do número do registro, tenho que mencionar o cartório e a comarca a qual esse cartório, no caso, essa empresa foi sancionada em cartório. Ajustadas essas parametrizações, nós vamos clicar em gravar e sair. Suponhamos que essa empresa ela teve alguma alteração. Ela teve alteração aí no endereço. Então, nós vamos clicar aqui em altera, tá? Selecionando a empresa. Então, vamos clicando em alterações contratuais, novo. Vamos mencionar a data da alteração, o tipo da alteração e então, nós mencionamos aí a alteração, vamos clicar em gravar e sair. Por quê? Uma vez feita a alteração, no caso aqui eu informei que foi alterado o endereço, então quando nós formos imprimir as nossas obrigações, ele vai substituir o endereço, no caso, pelo endereço da alteração contratual. Então, efetuamos aí o cadastro da empresa a qual nós vamos efetuar as escriturações fiscais dentro do sistema G5. Agora, nós precisamos habilitar a empresa para que nós possamos terminar de parametrizar a parte do cadastro. Então, como iremos habilitar a nossa empresa? Auxiliar, ativar empresa. Feito isso, nós vamos mencionar a data da ativação. Iremos localizar o apelido da nossa empresa. Iremos clicar em ativar. Vejam que na parte superior, nós temos aí os dados da nossa empresa. Lembra que eu comentei sobre a abreviação? Então, nós vamos agora trabalhar em cima dessa abreviação. Nós vamos incluir o nome da empresa por completo sem a abreviação, para que possa constar corretamente nos nossos termos e nas obrigações acessórias. Então, em cadastro, razão social, cadastro empresas, perdão, razão social completa. Então, vejam que o campo aqui, ó, vou até colocar próximo um do outro. Então, vejam que aqui nós temos a empresa ativa, o nome abreviado. Porém, aqui, no campo da razão social completa, para efeito dos livros e termos, nós mencionamos o nome da empresa por extenso, completo. Tá? Lembrando, então, a empresa tem mais dizeres, então esse campo, ó, ele tem uma capacidade grande em relação à inclusão da razão social completa, a qual deverá constar na geração dos livros e termos e obrigações acessórias. No campo cadastro, complemento produtor rural. Então, se no caso for um produtor rural, eu vou mencionar
o nome da propriedade rural e o tipo. Então, aqui embaixo, né, do rodapé da tela, ele vai especificar. Se número 1 eu vou colocar como fazenda, número 2 sítio, ou número 3 chácara. Ou eu posso simplesmente escrever do que se trata nessa propriedade rural. Ainda em cadastro, contadores. Então, neste campo, nós iremos incluir os dados dos nossos contadores, ou do contador, né, qual vai ser responsável pelas empresas. Então, sempre clicando em novo, então nós iremos incluir uma nova informação, novos dados, né, um novo contador. Então, no caso, clicando em novo, nós iremos alimentar o nome do contador, são os dados do contador, né? E-mail do contador, o campo CPF, o tipo de assinatura, se ele é um técnico contábil ou o contador, o número do CRC, tem que ser um CRC ativo, a unidade de federação, que foi instituído esse CRC. Se for um CRC atual, geralmente os CRCs atuais vêm com data de validade. Então, venho neste campo e alimento a data da validade. Se é um CRC mais idôneo, então este campo ficará em branco. A ordem da assinatura. Essa ordem da assinatura é a ordem da assinatura para imprimir aí os termos e as obrigações. Então, essa ordem caracteriza o quê? Se eu colocar no início, então o contador vai assinar primeiro nos termos, nos livros, e depois o responsável assina por último. Agora, se eu colocar final, então o responsável da empresa assina primeiro os termos e os livros, e abaixo o contador responsável da empresa é o último a assinar esse livro. Então, essa ordem, quem vai caracterizar aí é o contador junto com o responsável da empresa. E a frase na assinatura do contador. Então, no rodapé do nome do contador, qual é a frase que vai estar caracterizando, né, esse contador? Contador, contabilista, isso é opcional, tá? Nós colocamos aqui, ó, contador. Deixa eu colocar aí. Tá. E iremos gravar. Então, nós iremos selecionar as empresas ou a empresa, né, selecionando o contador. Selecionando o contador. Eu vou selecionar as empresas ou a empresa a qual esse contador irá ser responsável. E aí, vamos gravar. Meu deu erro fatal porque ele já estava cadastrado, então, como eu falei, eu já adiantei, né, as telas para que nós possamos ganhar tempo em relação à nossa videoaula. Ainda em cadastro, nós temos o campo plano de contas integráveis, aonde ele vai ser responsável pela integralização ao contábil. Então, cadastro plano de contas integráveis, novo CFOP, geral ou individual, dependendo do que constar no cadastro da empresa. Então, cadastro empresas. Então, vejam a aba escrita. Então, plano de contas está como geral. Então, logo, no cadastro plano de contas integráveis, novo CFOP, será geral. Então, aqui nós iremos incluir as contas contábeis, tá? Então, no caso, campo movimentação, né, códigos fiscais, que é a aba códigos fiscais, e campo movimentação, nós temos a movimentação de entrada e movimentação de saída. No caso aqui, são as centenas de CFOPs para as entradas ou para as saídas. Então, vejam que aqui eu tenho já algumas contas já cadastradas. Como que eu faço isso? Então, vamos
sempre clicar em novo, né, para uma nova inclusão. Mencionaremos aí a centena da CFOP. Mencionaremos o C/C, lembrando que o C/C, se esse C/C já estiver cadastrado, exemplo aqui, no caso, eu tenho o C/C número 1 para a centena 101. Então, eu não vou poder utilizar mais o C/C número 1, eu tenho que dar uma sequência. Então, o próximo C/C vai ser número 2 para a centena 101. Então, aqui, novo, 101, 2, e vamos mencionar a conta de partida e contrapartida. Então, aqui no caso eu tenho que implementar ainda o contábil Fênix, tá? Mas, ao clicarmos Ctrl Enter, o sistema vai fazer a busca das contas lá no contábil. Amanhã eu posso até tentar demonstrar, né? Como que a gente vai conseguir vincular essas contas. E aí, nós vamos vincular a conta de partida e contrapartida. Mencionaremos também o histórico e o complemento do histórico. Isso nós iremos fazer tanto na movimentação de entrada e saída, tá? Ó, vejam que aí já temos aí algumas contas já cadastradas. Ó, saídas, entradas, tá? Lembrando que as contas devem ser contas válidas. Efetuado aí, no caso, as parametrizações das contas e o histórico, nós vamos alimentar o complemento do histórico, que nada mais é que a máscara que vai caracterizar essa integralização. De qual forma? Então, aqui eu estou caracterizando a nota, né, o número da nota, o nome do meu participante, a data e a série do meu documento. Como eu sei disso? Então, eu coloquei conforme NF, abro aspas e digito 6 vezes o número 9. Aqui eu estou caracterizando a integralização do número da nota. Dou um espaço entre uma informação e outra. Abro aspas, digito FFF em maiúsculo e fecho aspas. Dia, mês e ano. E aqui, abro aspas, dd/mm/AA, dia, mês e ano deste documento. O dizer ser, abrir aspas, dizendo ser e fechando aspas, a série do documento. Então, eu posso vincular as contas contábeis tanto para o ICMS, para o IPI, PIS e COFINS. Já no campo serviço, na abinha aqui acima, serviço, nós temos aí como parametrizar também as contas contábeis. Então, nós mencionamos o C/C, mencionamos a partida e a contrapartida, lembrando que, no caso aqui, nós estamos lidando com uma empresa analítica. Empresas analíticas, nós vamos mencionar a contrapartida no caso do fornecedor ou dos serviços tomados, a contrapartida vai ficar com o dizer fornecedor em maiúsculo, tá? Aí no caso, já para os serviços prestados, nós vamos inverter a situação. Então, ó, vejam os serviços prestados. A partida, nós colocamos o dizer cliente em maiúsculo, tá? Isso só vou mencionar quando for a integralização no modo analítico, método de contabilização analítica. No modo sintético, nós vamos vincular as contas. Deixa eu pegar aqui, ó, os códigos. Conforme consta aqui no nosso exemplo. Vejam aqui, ó, eu retornei no código fiscal, porque, na verdade, eu já deixei meio propositalmente para que nós possamos discernir a diferenciação do vínculo de contas. Já se fosse sintético, eu vou mencionar a conta de partida e a conta de contrapartida. Isso seja nos códigos fiscais, na aba serviços sendo tomados ou prestados, ou até mesmo para, no caso, a movimentação de saída. Tá, ó, como nós deixamos aí, ó, no nosso exemplo.
O campo conta corrente nós habilitamos quando eu efetuar a baixa da nota, o conta corrente direto na nota. Então, eu estou escriturando a nota, gravei a nota, eu tenho aí, no caso, sou um regime caixa, eu preciso levar esses valores para as minhas apurações. Então, eu tenho que marcar o campo conta corrente, para que eu possa atribuir a baixa direto da nota. Do contrário, se eu não faço esse procedimento, eu posso deixar em branco, mas a gente recomenda sempre deixar já marcado, por via das dúvidas. Voltando à aba serviços, então nós temos aí o exemplo, do vínculo das contas analíticas. Mencionamos aqui, a partida. Sempre que eu for vincular a conta contábil, se eu pressionar o Ctrl Enter, aí o sistema amanhã eu vou instalar o sistema contábil, aí eu demonstro de novo essa telinha para que nós possamos visualizar corretamente, na próxima videoaula. Mas neste campinho, pressionando o Ctrl Enter, nós podemos aí visualizar como consta a conta contábil. Campo contrapartida, dizer fornecedor. E aí, no caso, mencionando também pelo Ctrl Enter, buscando esse histórico direto do contábil, ele vai puxar lá o campinho, os históricos cadastrados no contábil e o complemento do histórico. Aí ele vai lá, conforme, NF, abro aspas, 6 vezes o número 9, fecho aspas, levo aí o número do documento, dou um espaço entre uma informação e a outra, abro aspas novamente, FFF em maiúsculo, fecho aspas, para levar aí o nome do meu participante, abro, no caso, dou um espacinho, abro aspas novamente, dd/mm/AA, para integrar o dia, mês e ano. Se eu tiver aí retenções sobre as notas de serviços tomados, eu tenho que habilitar o campo conta corrente, para que eu possa fazer, no caso, no caso, eu possa entrar dentro da escrituração da nota, no campo conta corrente, pressionando o Ctrl Enter, da nota de serviços tomados, e aí eu vou conseguir efetuar a baixa direto da nota, aplicando o código da retenção. Já nos serviços, ainda na aba serviços, serviços prestados, da mesma forma, Então, aqui, por se tratar de analítico, eu mencionei o campo partida com dizer cliente e o contrapartida, a conta contábil. Mencionamos o histórico e o campo aí do complemento do histórico. Lembrando novamente, eu posso vincular as contas contábeis para todas as situações, eu tendo retenção de impostos. No caso, a empresa sendo uma empresa lucro real, o PIS e COFINS, as contas contábeis, eu vou vincular direto, aqui no campo dos serviços prestados ou tomados, que ele vai ter o campo PIS e COFINS não cumulativo / cumulativo. E, novamente, habilitando conta corrente para que, no caso das notas de serviços prestados também, se nós tivermos retenções dessas notas de serviços prestados e eu preciso transportar essa retenção para minha apuração de PIS e COFINS, o campo conta corrente deve estar habilitado para que eu possa efetuar aí a inclusão dos dados da baixa da nota direto na escrituração da nota fiscal, no campinho chamado conta corrente. Aba automáticas, aqui se fosse a integralização, no caso, não sendo analítico e sim sintético, eu tenho que mencionar a conta fornecedor. Todos esses campos de contas, fornecedor, cliente, caixa, quando tiverem, os senhores obtiverem o sistema contábil Fênix, pressionando o Ctrl Enter, nós vamos conseguir vincular as contas contábeis.
A empresa sendo lucro presumido, para integralizar o valor do PIS, COFINS, do CSLL e do IR, é necessário ser vinculado às contas na aba automáticas, porque senão ele não vai integralizar os impostos aí para o contábil. Assim também, se eu quero integralizar a DAS do Simples Nacional, eu tenho que, além de vincular as centenas das CFAPs e a aba Serviços, eu tenho que também vincular aqui a aba Simples Nacional. Mencionando a partida, contrapartida, ambos os campos pressionando Ctrl Enter para que o sistema possa buscar as informações das contas contábeis do sistema contábil Fênix. O histórico da mesma forma, pressionando Ctrl Enter, nós vamos visualizar o histórico. Assim também o complemento que nós podemos mencionar conforme, NF, abro aspas, 6 vezes o número 9, fecho aspas, dou um espaço, abro aspas, 3 vezes a letra F, fecho aspas, abro aspas de novo, DD barra MM barra AA, dia, mês e ano, tá? Eu posso vincular essas informações. Ainda em cadastro, nós temos também lá na tela do plano de contas integráveis, conta corrente, no caso aqui geral individual, no nosso caso é geral, porque o nosso cadastro é geral. Então, para quem possa integralizar as DARFs, né, para o contábil, eu tenho que vincular os códigos das DARFs. Então, venho aqui, clico em novo, localizo o código da DARF que eu quero fazer a integralização, lembrando que essa DARF deve constar lá na central de DARF, nós vamos visualizar isso na próxima videoaula. Então, vou colocar só um exemplo aqui, tá? Aqui no campo pagamento da DARF, nós iríamos pressionar Ctrl Enter e, no caso, o sistema vai buscar as contas contábeis do sistema contábil Fênix, tanto no valor principal, campo de juros e multa. O mesmo nós teremos que aplicar buscando as contas contábeis em cada campinho, pressionando Ctrl Enter, eu consigo buscar a conta lá no sistema contábil. Então, tanto para duplicatas a pagar e receber. Campo banco, nós temos que cadastrar o banco, o título, nós vamos fazer isso na próxima videoaula. E, no caso, o campo C/C do banco, que seria a conta contábil do banco, pressionando Ctrl Enter nesse campo, nós vamos aí buscar a conta contábil. E o campo do histórico complemento. Então, nós iremos pressionar Ctrl Enter, no campo histórico valor contábil, mencionando o complemento conforme os coringas aqui abaixo. Vejam, nós temos aí as opções dos coringas, os quais podemos aplicar nesse campo do complemento do histórico. O mesmo ocorrendo para o histórico valor dos juros, multa, o histórico do desconto e histórico de valor de retenção. Todos, no campo de complemento do histórico, podemos utilizar aí o coringa, os coringas disponíveis. Ainda em cadastro, participantes, que, na verdade, o participante ele é caracterizado como fornecedores e clientes. Então, nós temos cadastros participantes, fornecedores, clientes, sintético ou analítico. Isso vai depender do cadastro da empresa. A minha escrita no nosso consta como analítico. Então, cadastro, participantes, analítico. E vejam que nós temos aí a inclusão dos nossos participantes. Um participante do exterior, vejam, então cadastrei ele com 00. Inscrição estadual fica como isento. Razão social fica como não informado. CEP não tem, então nós vamos deixar, podemos até deixar ele em branco, porque não tem o CEP. Endereço como não informado. Código do município, digitamos 7 vezes o número 9. Mencionaremos o dizer exterior em maiúsculo.
a unidade de federação EX e o código do país, o qual nós vamos vincular esse nosso participante. Feito isso, abaixo nós temos aí o campo das contas contábeis. Lembrando por quê? Aqui, no caso, ele se trata de analítico. No analítico, nós vamos visualizar e temos que implementar as contas contábeis. No caso do sintético, não. No caso do sintético, não aparece esse campo das contas contábeis. Então, nós vamos vincular as contas contábeis para a nossa conta contábil fornecedor e cliente e por plano de contas para integralização ao contábil. Então, esse primeiro campo aí é caracterizado a nível SPED e o segundo campo de plano de contas é caracterizado a integralização contábil. Então, se faz necessário o preenchimento dos 4 campos. Lembrando que todos esses campos, pressionando Ctrl Enter, nós vamos habilitar aí o nosso campo das contas contábeis. Nós vamos buscar a conta contábil para vincular nesse campo tanto dos fornecedores e clientes. Então, nós iremos gravar o nosso cadastro. Vejam que ele deu que o estado não existe, mas não é erro fatal. Então, clicando em sim, o sistema vai obedecer aí a inclusão desse nosso participante. O mesmo para o cadastro de clientes. No caso, o cliente sendo uma pessoa física. Então, nós iremos mencionar o CPF. Vejam como aqui é um exemplo, tá? Nós estamos só exemplificando. Então, colocamos aí o CPF, vai ficar dessa exata forma, tá? Não vai ter inclusão de zeros, nada disso. Então, é só mencionar diretamente o número do CPF. Inscrição estadual não existe, então é isento. Razão social, então, nome da pessoa. Se houver aí, no caso, o CEP, eu vou incluir. Do contrário, não informado. Vou ter que mencionar o código do município. Então, Ctrl Enter. Aí eu menciono o nome do município. Vamos até mudar. Vou colocar. Menciono, no caso, o código do município, ele vai trazer a descrição e a unidade de federação. Menciono o país e aí eu vou mencionar as contas contábeis. Então, pressionando Ctrl Enter, o sistema vai fazer um link com o sistema contábil, onde eu vou localizar as contas contábeis e vou atribuir no campo aí da implementação, conta fornecedor, cliente. Parametrizadas essas informações, vou clicar em gravar. Lembrando que, se a empresa é optante, no caso aqui, o nosso participante aqui, ele é um beneficiário da DMED, eu tenho que vir aqui e incluir o CPF dele, para beneficiários da DMED, e vou mencionar o nome, aqui vou colocar o nome do beneficiário e a data do nascimento. E vamos clicar em gravar. E no caso do CNPJ. Então, cadastrando o CNPJ. No caso, para quem utiliza aí de internet, né, nas máquinas que estiver escriturando, implementando esse cadastro, se pressionado o F10 após a inclusão do CNPJ, o sistema ele vai fazer uma busca direto do site da Receita, aonde nós podemos extrair essas informações direto do site da Receita para o sistema, sem a necessidade da inclusão manual. Então, o sistema irá fazer essa
esse transporte de informações, extraindo lá do site, né? Trazendo razão social, CEP, logradouro, que é o endereço, né? O número, o bairro, o código do município, a unidade de federação, o código do país. Só não, no caso aqui, a inscrição estadual, porque ele está buscando as informações do site da Receita. Então, não tem como trazer inscrição estadual. Menciono o dizer isento, maiúsculo. E aí eu posso mencionar também, neste campo, as contas contábeis. Então, pressionando sempre Ctrl Enter, e aí eu vinculo a conta, tipo, conta fornecedor, conta cliente, nos 4 campinhos. Feito isso, lembrando que, só um lembrete, nós vamos visualizar a forma de escrituração. Porém, lembrando que quando nós importamos as notas, tanto por arquivo texto, arquivos SPED, ou até mesmo as chaves, as DANFs, né, CTEs, ou até mesmo as notas fiscais de serviço, o sistema ele já alimenta esse campo do cadastro do participante. Então, não tem a necessidade de primeiro incluir o participante para depois importar as notas, não. A partir do momento que esse participante não está incluso ainda no sistema, eu pego essa nota e faço a importação, o sistema já vai alimentar tanto os itens, quanto os participantes, quanto as demais informações, só não as contas contábeis. Contas contábeis teremos que mencionar manualmente. Caso eu queira exportar esse cadastro de participante em Excel e ajustar para depois fazer a importação, clico aí no campo exportar cadastro participantes, Excel ou em CSV, clique em OK, e o sistema irá nos trazer o caminho ao qual esse arquivo foi gerado. Clicando em OK. Então, o sistema ele irá gerar. Vejam, nosso cadastro está em Excel, eu posso ajustar esse cadastro. Lembrando que o sistema ele vai levar esse cadastro de participante ou qualquer outra exportação em Excel que for feita direto do sistema para a pasta dentro da pasta Fênix, pasta XLS, eu vou localizar o apelido da empresa e vejam que consta aqui o nosso cadastro de participante. Faço o ajuste desse cadastro e depois eu faço a importação para o sistema G5. Então, lá em cadastro, participantes, importar cadastro participantes. Localizo o diretório onde se encontra esse cadastro. Depois de ajustado, claro. Peço para atualizar o cadastro de participantes, clico em exportar e o sistema vai substituir o cadastro do participante pelo cadastro que eu ajustei em Excel. Ainda em cadastro, itens cadastro. Assim como o cadastro de participantes, o cadastro de itens também. Na importação das notas, das DANFs, né, nós temos, o sistema ele já traz para este campo do cadastro do item as informações alimentadas. Então, não tem necessidade de primeiro incluir o item para depois importar a nota. Não, basta eu ter a ação da importação do documento e o sistema irá alimentar esse campo manualmente. Aliás, automaticamente. Então, nesse campo cadastro de itens, nós iremos efetuar a inclusão dos itens. Porém, temos que incluir primeiro o grupo. Então, nós, na abinha grupo, iremos clicar em novo e incluir um novo grupo. Clico em gravar. Aí, volto na abinha itens. E incluo os dados do item o qual eu vou alimentar dentro do sistema. Então, vejam aqui no exemplo, nós cadastramos o grupo, lá na orelha grupo. Então, ó, primeiro grupo. Então, ao digitarmos o número do grupo, ele já vai fazer a busca.
tá? Então, suponhamos aqui 4. Ó, 4 aluguéis. Ó, aqui é um exemplo, tá? Não quer dizer que seja dessa forma que os senhores irão cadastrar. Mas, nesse caso, o sistema ele vai agir de acordo com a implementação que os senhores atribuírem. Aí mencionaremos aqui como no exemplo o código do item, a descrição, Ctrl Enter, né, para habilitarmos a descrição. Mencionaremos a data e a descrição do item. Clicaremos em gravar. Feito isso, vamos clicar em sair. Iremos mencionar a unidade de medida. Ou eu posso simplesmente, caso a unidade não esteja cadastrada aqui, não há problema. Posso incluir ela aqui. Colocar uma... E vou mencionar manualmente, né, no caso, qual seria a descrição. Lembrando que, a partir do momento que eu colocar... Lembrando que aqui são códigos válidos pela tabela TIP, tá? Da unidade de medida de estoque. Então, ó, aqui, no caso, eu teria que ajustar, mas, no caso, vou colocar uma que não... Tá? Lembrando que é só um exemplo, tá? Aqui não ficaria dessa forma o código. Então mencionamos aí o código dentro da tabela TIP e a descrição. O tipo de item. Então, o tipo de item que foi mencionado, no caso, está atrelado a esse item que nós estamos vinculando. Posso mencionar o código de barras. Posso mencionar o item anterior, é quando eu estou substituindo esse item por um outro item que já existia. Então, esse item aqui vai ser... Esse item, no caso, é um novo item. Só que esse item está substituindo um item que já existia no banco de dados. Tá? Então, aí eu vou colocar o campo item anterior, o código desse item. Do contrário, eu não vou utilizar. Deixo em branco, não vou utilizar. Mencionamos também a NCM, a nomenclatura comum do Mercosul. Também temos como mencionar a IX, que é a tabela complementar, né, da TIP também. A lei complementar também. Então, lei complementar. Se for o caso aí desse item, nós vamos mencionar a lei complementar. O código de serviço, no caso, se essa empresa for... Ela tem que entregar aí, no caso, o SPED, FD Contribuições. E ela precisa determinar qual código, né, que foi mencionado para ela. No caso, ela é um comércio. Então, ela tem que enquadrar pelo QNAE o item. Então, eu venho aqui, Ctrl Enter, e vou enquadrar qual o código pelo QNAE. Se ela é uma indústria, então, no caso aí do SPED, ele vai abordar pela NCM. Nós temos aqui também o campo Cefaz e ANAP. Então, ambos pressionando o Ctrl Enter, nós temos os códigos. Isso aqui só é vinculado quando essa empresa, no caso, for escriturar itens de combustíveis, né? E abaixo nós temos a CST de ICMS, ó, pressionando o Ctrl Enter, IPI também é a mesma coisa. Todos pressionando o Ctrl Enter, eu faço a seleção. PIS, COFINS. E as alíquotas, tanto de ICMS, IPI, PIS e COFINS. Então, fiz a inclusão, gravei.
Quero fazer exportação do cadastro do item? Clico em exportar cadastro de itens, em Excel ou CSV. O sistema vai fazer aí esse transporte. Tá? Faço o ajuste desse cadastro de itens em Excel e depois faço a importação para o sistema. Menu Cadastro Itens. Importar cadastro de itens em Excel. Então, seleciono o arquivo. Clico para atualizar o cadastro dos itens e faço a exportação. A execução, perdão. Temos como ajustar no cadastro ainda as unidades de medida. Cadastro, naturezas de operação, as quais são alimentadas na escrituração das notas, no campo dos itens. Informações complementares ainda em cadastro. Parte de cadastro, temos a observação, as observações de lançamentos fiscais, também eu posso incluir. Em cadastro, resultados anteriores. Caixa registradora. No caso, se eu tenho a caixa registradora, eu tenho que alimentar antes os dados da caixa para que eu possa importar para o sistema. Então, eu fiz uma inclusão. Então, mencionando o mês, primeiro eu quero que ele compute o caixa desde janeiro até o último mês. Mencionaremos o mês 00, o número do caixa, que é o número da antiga série, data de início, data fim fica em branco, só vai ser mencionada quando eu não mais utilizar desse procedimento de caixa registrador de emissor fiscal para a empresa, o modelo, a série de fabricação, a redução Z e o grande total. Feito isso, nós vamos clicar em gravar. Se houver alteração dos números dos livros, as páginas dos livros estiverem em desordem, nós vamos clicar aqui em números livros. Iremos mencionar o mês, o qual queremos ajustar a página do livro. E mencionaremos o livro, o qual será feito o ajuste. Clicaremos em gravar e após nós imprimirmos o livro, nós vamos conseguir visualizar essa informação lá na geração deste livro. O mesmo ocorrerá aí no caso dos saldos a compensar. Suponhamos que eu tenho um saldo de ICMS, né? Essa empresa é uma empresa nova, veio de um outro escritório, e ela possui um saldo de ICMS a compensar, saldo credor. Então, eu vou mencionar aí o mês anterior ao mês que eu quero visualizar esse saldo. Então, estamos no mês 5, então eu quero visualizar o saldo. Esse saldo eu quero visualizar no mês 5. Eu tenho que cadastrar, então, esse saldo sempre o mês anterior. Então, o mês anterior ao mês 5, o mês 4, e mencionaremos aí o valor do saldo a compensar. Vamos clicar em gravar e sair. Em mensal, apuração de ICMS, visualizar barra imprimir. Na segunda página, vejam que nós temos o valor do nosso saldo a compensar. Ainda em cadastro, nós temos os resultados anteriores. Então, se eu tiver alguma fundamentação legal que eu tenha que demonstrar nas minhas apurações de ICMS, né, ICMS-ST, ou até mesmo para DIFAL, eu tenho que vir neste campo, fazer a seleção, selecionar qual tipo de situação, se é um crédito, se é um estorno de crédito, se é um débito, estorno de créditos, ou deduções, ou operação de prazos especiais no caso da DIFAL. Tá? No caso de ICMS também nós temos essa opção. Então, se for aí no caso vínculo de alguma fundamentação, campo código, tá? Em todos os campos que eu cliquei aqui de ICMS, ICMS-ST ou de FAO, Ctrl Enter, eu seleciono o código. Mencionando o código, pressionando o Ctrl Enter para confirmar,
Aqui o 7.99 caracteriza-se aí um código o qual eu não tenho a fundamentação implementada no sistema. Então, eu tenho que mencionar manualmente. Vou colocar a fundamentação legal, conforme 11, inciso, a frase legal e o valor, mencionando, né? Esse valor vai ser mencionado também na minha apuração do ICMS ou ICMS-ST ou até mesmo para a DIFAL. Então, nós temos aí também a aba do complemento da apuração de ICMS, ICMS a recolher, no caso aqui nós vamos abordar em relação ao SPED, que seria uma obrigação acessória. O controle aí de créditos fiscais de ICMS, temos também o regime de apuração de IPI, ou, no caso, alguma fundamentação para EFD contribuições, no caso, EFD PIS e COFINS. No campo cadastro, nós temos também campo retenções, onde nós vamos cadastrar o código da retenção. No caso, se esse código só vai ser implementado ao sistema caso esse código não exista lá no campo da escrituração do conta corrente, tá? No campo INPE retidos, o qual nós vamos visualizar na próxima videoaula. Então, nós vamos mencionar aí o identificador, a natureza da retenção da fonte, o código da receita, a descrição, o período o qual ocorrerá essa situação e as alíquotas, tanto do PIS, COFINS e CSLL. Se eu tiver aí, no caso, a inclusão do IR, menciono também o valor da alíquota de IR. Ainda em cadastro, nós temos também como montar um layout a nível contábil para integralização fora do sistema contábil Fênix. Também temos o cadastro, parâmetros da integração contábil. Então, antes de eu integralizar para o contábil, eu tenho que fazer a parametrização dentro do sistema. Então, ficaria mais ou menos desta forma, tá? Então, mencionaríamos a data mais recente. Então, mencionaríamos aí 2016, no caso aqui no nosso exemplo, tá? Vamos mencionar qual a forma que eu quero fazer a integralização contábil. Eu quero integralizar nota a nota, por totais ou por itens. Lembrando que por itens eu tenho que ir lá no cadastro de itens e vincular as contas contábeis em cada item, tá? Aqui, ó, parte superior, eu tenho que vincular as contas contábeis. Nota a nota, ele vai integralizar documento a documento para o contábil. E, por totais, ele vai fazer o valor total de todas as operações, por cada CFOP, cada situação, e ele vai fazer a totalização. Então, vai integralizar por totais. Centro de custos, eu posso contabilizar ou não contabilizar. Separar à vista barra prazo. Então, se eu colocar tudo à vista, então, nas minhas notas, eu vou ter que destacar. Se eu colocar aqui para integralizar tudo à vista, então, todas as notas de entradas, eu tenho que entrar no campinho à vista e mencionar o valor. O mesmo se for a prazo, tudo a prazo. Então, eu teria que entrar nas minhas notas de entrada, saídas. O que estiver parametrizado como tudo a prazo, então, no campinho a prazo, menciono aí o valor do meu documento. E separar à vista barra prazo, então, ele vai integralizar, independente da baixa ou não. Então, ele já vai levar ao contábil. Eu também tenho como não integralizar as contas. Não integralizando a conta de PIS e COFINS, não cumulativo ou cumulativo. Também não posso, se eu não quiser integralizar os créditos de PIS e COFINS também, se eu marcar, ele não vai fazer a integralização para o contábil. Também não preciso integralizar, se eu for o caso, tá? Não quer dizer que eu esteja falando que não precisa integralizar. Isso é
uma análise com o contábil. Também, no caso, se eu, no caso, não quiser contabilizar as contas de IR, contribuição social, simples e até os demais documentos e operações. Para integralizar corretamente ao contábil, marcaremos considerar o valor de PIS e COFINS dos itens e clicaremos em gravar. Bem, a videoaula do sistema G5, a parte de cadastro, nós estamos encerramos a parte cadastral e sugerimos que assistam às aulas sobre as obrigações acessórias, integrações, o G5, o EFD, o fiscal e o contribuições, EFD contribuições, os cadastros fundamentais, escrituração e arquivos.